O Idailton Martins nos escreve: caro Padre Fábio, sou evangélico, sempre fui crítico de algumas práticas na Igreja Católica, mas tenho certeza de que a palavra de Deus transcende placas das igrejas ou denominações. Por isso, eu gostaria de dizer ao senhor: parabéns pelo trabalho, pelo programa Direção Espiritual e tudo o que ele vem realizando. Suas mensagens são realmente maravilhosas e tenho certeza de que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Espero que continue inspirado e que Deus nos abençoe com suas maravilhosas mensagens. Obrigado, Idailton. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. E você falou uma coisa muito importante, que eu luto muito. Vocês que assistem o programa sabem que eu gosto muito de falar sobre isso. Que o bonito é a gente poder viver a dimensão mais profunda que a religião nos sugere, que é a solidariedade, que é o amor, o respeito a Deus, o respeito aos homens. Essa história de que eu sou evangélico, você é católico, eu sou melhor que você, eu sou mais salvo, você é menos salvo, isso não vem ao caso, não. Não tem que ser motivo de disputa para nós. O que identifica a verdadeira igreja de Cristo é a mesa posta. A mesa posta onde todos nós somos convidados a participar do banquete. Olha lá para o Evangelho, não sou eu que estou inventando isso não. E a igreja é muito sábia no momento em que ela nos convida a viver a comunhão com as igrejas. Não significa que nós vamos esquecer quem nós somos, que os evangélicos vão esquecer quem eles são para a gente sentar na mesa, não. A gente senta sabendo que nós somos diferentes, mas nós temos uma coisa em comum: a fome. O banquete só tem sentido para quem está com fome, não é verdade? Você vai sentar-se a uma mesa cheia de comida se você não tem fome? Claro que não. E o bonito da religião é isso, é colocar a gente numa mesma mesa para vivermos a solidariedade da partilha. Deus é o nosso alimento. Então somos evangélicos, somos católicos, somos protestantes. Eu respeito a sua diferença, você respeita a minha, mas nós comemos na mesma mesa. Nós somos filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai. Estamos vivendo caminhos diferentes. Padre Zezinho tem um trabalho belíssimo neste campo do ecumenismo. Quando ele nos convida, Padre Zezinho é um homem que nos convida o tempo todo a dialogar, a sentar com aqueles que pensam diferente de nós. Padre Zezinho realiza no mundo o que a igreja nos pede, minha gente. Outro dia eu recebi um e-mail muito desaforado, né? Dizendo que é um absurdo o que eu faço em nome do ecumenismo, né? Dizendo que eu desmoralizo a igreja de Cristo. Eu não vejo assim não. Sabe por que não? Porque eu não faço outra coisa que Jesus não pediu. Não é verdade? Você acha que Jesus nos pediu para que a gente fique brigando? Não. Você acha que eu vou atacar pessoas que estão vivendo com honestidade a sua fé, ainda que elas não professem a mesma fé que eu professo? Claro que não. E se alguém tiver que errar, eu estou errando ou o outro que me acusou está errado. Eu prefiro errar do lado da misericórdia. Não vou julgar ninguém fora não. Não vou fazer da minha religião, do Cristo que eu experimento todos os dias e que a igreja me entrega, eu não vou fazer do Cristo uma causa de guerra. Jesus não pode ser causa de guerra, a não ser que estejam atentando contra ele. Aí a gente se posiciona. Se vem falar mal de Jesus aqui, nós não vamos deixar mesmo. Se vem falar mal daquilo que nós acreditamos, nós não vamos permitir mesmo. Agora, se senta para compartilhar com a gente daquilo que é em comum, isso é a beleza do ecumenismo. Quando nós reconhecemos o nosso papel dentro da igreja, a nossa identidade, mas a gente não joga fora o que crê diferente. O céu é para todos nós, minha gente. Todo aquele que professar a sua fé em Cristo, todo aquele que reconhecer que Jesus é o Senhor, este estará salvo. Aí os caminhos que a gente vai ter que percorrer
Deus vai nos ajudando a escolher, Deus vai nos ajudando a chegar lá. Se a gente tiver que passar do caminho para cá, vamos lá juntos. A gente só não pode perder a direção do Cristo. Quantos valores você encontra? Pastores, homens de Deus. Outro dia mesmo eu estava ouvindo um pastor, como estava fazendo bem ao meu ouvido aquela pregação bonita. Estava ouvindo no rádio, estava vindo de São Paulo para Taubaté. Liguei o rádio, estava um pastor falando. Não falou absolutamente nada que pudesse ser contrário a mim. Só falou coisas que me fizeram feliz. Eu vou desligar o rádio só porque ele é pastor? Que ignorância. Eu não fico menos católico porque ouvi o pastor. O evangélico não fica menos evangélico porque ouviu o padre. A gente fica mais cristão. E é desse amor que nós estamos falando, gente. Amor ágape. Amor que nos leva a sentar para viver a beleza do banquete. Estender a mesa e compreender que todos aqueles que têm fome de Deus têm o direito de sentar ali. E aí muita coisa muda. Que às vezes, outro dia mesmo viajando com a Ângela Márcia, que é a esposa do Sérgio Reis, ela é evangélica, e ela tinha um monte de dúvida em relação à igreja católica, porque ela nasceu evangélica. Ela falou assim: ô padre, eu não vou perder a oportunidade de perguntar para o senhor não, porque eu nunca tenho padre do meu lado, eu só tenho pastor. Eu tenho tantas dúvidas da igreja católica. E dentro do avião, eu, ela e o Sérgio Reis, nós fomos conversando. E eu achei bonito aquilo, sabe por quê, minha gente? É o que Deus quer, que a gente fale das nossas diferenças, mas que essa fala não seja agressiva. Ela não me agrediu em nada, eu não a agredi em nada, a gente só colocou em comum as dúvidas que a gente tinha. Aí eu também falei para ela: mas eu também tenho algumas dúvidas com os evangelhos, você me responde? Por que vocês falam isso e aquilo, onde é que está, papapá? E foi bonito a gente viver essa experiência de partilha, porque no final ela me disse assim: padre, quero conversar mais vezes com você. Significa que foi boa a conversa, não é verdade? Você quer conversar de novo com alguém que lhe fez mal? Não quer. Ali naquela hora não venceu o catolicismo e nem venceu o protestantismo. Venceu a presença de Jesus, a fraternidade que a igreja nos pede que a gente viva. É o evangelho, minha gente, está ali. Não fui eu que inventei isso. E a igreja é sempre misericordiosa. A igreja está sempre como aquela que está fundada pelo próprio Cristo, na pessoa de Pedro. Nós temos consciência de tudo isso. Nós somos os primeiros a começar essa história. E a partir do momento que houveram as divisões, nós precisamos agora trazer os que estavam divididos para perto de nós, para a gente voltar a conversar. Porque enquanto a gente não conversar, a gente não vai chegar a um ponto comum. Concorda comigo? Adianta você gritar lá da sua igreja o que você acredita e eu gritar da minha, se nunca a gente vai ter uma oportunidade da gente se encontrar? Esse congresso também é para isso, né? É para nos recordar que Deus nos quer irmãos. É aquela velha história de um poeminha pequenininho que eu gosto de contar. Um homem virou para o outro e disse: tenho fome. E o outro respondeu: mas eu tenho pão. E o outro retrucou: mas nós somos estranhos. E o outro disse: mas depois que a gente comer, não seremos mais. Não é bonito isso? A estranheza vai embora quando a gente senta com o outro e se dispõe a ouvir um pouquinho do coração do outro. Quantas vezes os inimigos vão embora assim? Outro dia eu me lembro, um senhor no aeroporto também, ele virou e falou assim, um empresário até, um senhor que não tem cara de ser muito frequentador de igreja não. Ele virou e falou assim: você sabe que eu não gostava muito do senhor não, né? Foi a primeira fala dele para mim. Eu falei: pois é, como é que você vai se defender, né? Não gostava, pronto, acabou. Só eu assisti o senhor lá no programa Raul Gil, aí eu fiquei gostando. E outro dia a Lourdinha, uma amiga minha, ela falou assim: padre, aquele programa do Raul Gil foi muito importante para mim, porque o senhor pôde mostrar um pouquinho da sua história. É bom quando a gente tem oportunidade de mostrar quem a gente é, porque às vezes a pessoa gosta de você sem saber quem você é. Quantas vezes você fala: eu não gosto daquela pessoa não. O que ela fez? Nada. Já conversou com ela? Não. Às vezes nós fazemos isso com o outro da outra religião.
Eu não gosto dessa religião não. Mas você já parou para prestar atenção? Não. Então por que você não gosta? Ah, não sei, não gosto. Minha gente, Jesus não quer isso de nós não. Você tem até o direito de não ter muita simpatia por aquela pessoa. Às vezes a gente tem implicância do outro, né? Eu tenho de vez em quando. Acordo com a implicância dos outros e não tenho implicância do seu hoje. Mas eu não tenho o direito de falar mal dele só porque eu não tenho simpatia por ele. Isso é uma coisa séria. Às vezes nós achamos que é verdade o sentimento que a gente tem pelo outro. Eu tenho uma antipatia por ele e acho que eu já sei tudo sobre ele, falo mal dele para os outros. Pelo amor de Deus, nós não podemos permitir. O espírito cristão não pode permitir isso. Então, se você é conservador, se você é cristão tradicionalista, mostre o seu amor à igreja na fraternidade que você promove. Quantas vezes em sites tradicionalistas, do cristianismo tradicionalista, você tem verdadeiras agressões a padres, conteúdos extremamente agressivos, porque o padre é moderno, porque o padre é isso e aquilo. Aí eu pergunto, tudo bem, você tem todo o direito de não gostar desse ou daquele padre, mas em nome da caridade que você deveria professar, você não tem o direito de escrever o que você escreve, de fazer o julgamento que você faz. Cristão que se coloca para julgar o outro publicamente, sem ao menos ter tido a oportunidade de sentar com ele, isso é no mínimo cristianismo irresponsável. Fazer do meu espaço de comunicação um espaço de agressão ao outro, não. No meu site você nunca vai encontrar uma palavra para agredir alguém. Nós não usamos o nosso espaço de evangelização para agredir os outros. Corra destes sites que utilizam de conteúdo aparentemente cristão para destruir a imagem de muitas pessoas. Eu volto a dizer, minha gente, olha o que fizeram com tantos padres na história do nosso país, por causa de comentários maldosos que surgiram sobre eles, sobre situações que nem foram apuradas, e a sociedade condenou, e a sociedade fez de tudo para expor. Você acha que a gente não vive o mesmo martírio do tempo dos profetas? Claro que vive. E às vezes o padre, ele é martirizado pelo próprio povo cristão, por aqueles que se dizem amantes de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus, mas jogo ferpa o tempo todo, lanço flechas na comunidade vizinha, dou tiro na direção das comunidades vizinhas. Como é que eu posso acreditar nesse amor? Que fé é essa? Como é que eu posso acreditar no anúncio do evangelho nas mãos de pessoas que estão armadas, como se estivesse no meio de uma guerra, tentando combater o que? Nós precisamos combater é o diabo. Aquilo que é diabólico no mundo nós precisamos combater, sim. Agora, uma pessoa que anuncia o evangelho, que anuncia a misericórdia, que anuncia o perdão, que anuncia a justiça e que anuncia o amor responsável, nós não podemos, mesmo que a gente não goste muito do jeito dela ser, mesmo que a gente tenha um ou outro detalhe da teologia que não está lá muito bem, nós não temos o direito de usar de armas pagãs para tentar chegar a resultados cristãos. Não temos direito. Isso acontece nos grupos de oração, não é verdade? Não estamos falando de coisas que vocês não ouviram, não. Quantas vezes nós somos cruéis com as pessoas que estão do nosso lado? Quantas vezes nós somos cruéis com os nossos companheiros de oração, de grupo? Porque a gente utiliza de armas pagãs para poder tentar chegar a resultados cristãos. Não é honesto, minha gente. Eu me recordo que uma vez, porque eu nasci na experiência da renovação carismática, a minha verdadeira conversão aconteceu dentro da renovação carismática. Mesmo que hoje eu não tenha mais tanta ligação com a renovação carismática, eu não posso negar que eu sou filho dessa espiritualidade. Me converti ouvindo o Padre Léo naqueles grandes congressos que ele pregava lá em Santa Catarina. Tá certo que eu ia muito mais interessado no jantar que acontecia depois. As missas de cura, eu ficava esperando acabar lá de fora. Eu queria, o que me interessava é o jantar que ele pagava depois.
Até um dia eu resolvi participar. O Léo tinha a pedagogia dele. Ele sabia que eu ia era por causa do jantar. Ele falou: hoje tem missa de cura em Blumenau. Dava aquela risada, né? Como quem diz: eu sei qual é a cura que você quer, mas eu levo você assim mesmo. Só que aí teve um dia que ele foi esperto. Ele falou assim, porque ele falava pra gente: ó, vocês podem passear aí na praça. Daí eu e mais uns 3 fratres que iam junto com ele, que a gente detestava a renovação, achava que era tudo um bando de louco, que a gritaria, que a choradeira, aquele povo caindo. Eu falei: Deus me livre, não quero isso não. Aí ele virou e falou para mim assim: vamos fazer o seguinte. Ele sempre que ele nos levava, ou era Blumenau, ou era Florianópolis, Itajaí, aquelas redondezas lá, ele fazia sempre uma missa de cura toda semana, cada dia num lugar. Ele falava assim: ó, vocês chegam aqui, vocês podem passear na praça, daqui umas 2 horas a gente se encontra aqui no carro de novo, para a gente poder ir jantar. Tudo bem. Olha a aparente irresponsabilidade do Padre Léo, né? Ao invés de firmar: fica aqui, vai rezar. Aí teve um dia, quando já tinha ido várias vezes, e a gente sempre arrumava uma coisinha para fazer na cidade até ele ficar pronto. Um dia ele virou e falou para mim assim: ô meu filho, você bem que hoje podia cantar na missa, né? Eu falei: Léo, será? Canta, você canta bonito. E aí eu me lembro, e ele era mentiroso, gente. Ele me apresentou assim: hoje nós temos... Isso ele falando lá na igreja. Eu já tinha gravado uma música num CD que chamava Adoremos. Uma única música eu tinha gravado na vida. Aí ele falou assim: hoje eu quero apresentar um frater, vários CDs gravados. Aí ele encheu a minha bola, né? Eu já fiquei todo... é hoje, né? Várias cópias, né? Mas ele falou: tem vários CDs gravados. Porque depois eu perguntei para ele, ele falou: mas já não vendeu mais de uns 10 mil? São vários. Eu falei: Léo, mas o povo achou que eu tenho 10 CD gravados. E aí eu cantei, tive que ficar aguentando a missa dele até a hora. E ele enrolou, me pôs para cantar só no final. Aí eu aguentei a missa de 2 horas. Mas já achei interessante. Foi a primeira vez que eu ouvi o Léo pregar. Eu sabia que ele era um bom pregador, mas nós não éramos amigos nessa dimensão religiosa. Eu não ia ver o Léo pregar. Eu ia para jantar com meu amigo depois. Mas naquele dia a palavra dele mexeu comigo. Depois, já na outra missa, a mesma coisa. Ele já não me pediu para ficar. Eu disse para ele assim: canto na mesma hora? Ele sorriu e falou assim: só se for em línguas. Aí eu sorri, entendi o recado dele, e ali começou o meu processo na renovação carismática. Agora você sabe que em muitos encontros da renovação carismática, eu vi coisas belíssimas acontecer no meio do povo, minha gente, mas vi coisas terríveis acontecendo nos bastidores. Uma vez eu me recordo, num grande encontro, os homens e mulheres identificados com os jalecos, aqueles jalecos coloridos que vocês usam para que a gente saiba que vocês estão a serviço. Aquele jaleco parece que dava àquelas pessoas o direito de tratar mal quem chegava perto. Não eram todos, mas alguns. Não entenderam nada do significado do jaleco. Se você colocou o jaleco, se identificou no meio do povo, saiba que você tem que sorrir 2 vezes mais. Se você colocou o jaleco para trabalhar, saiba que você tem que trabalhar 2 vezes mais. Amar 2 vezes mais. Não encare aquilo como uma autoridade que lhe torna melhor que os outros. Assim é a roupa do padre, é a roupa da freira. O meu ministério sacerdotal não é para que você se sinta menor do que eu, do que mim. Não.
não é para você se sentir inferior. Eu não tenho que usar do meu ministério para me colocar acima de você. É o contrário, eu sou o seu servidor. Eu fiquei padre para você, para lhe atender na hora da sua necessidade, para lhe dirigir a palavra de Deus, para celebrar a missa com você, para presidir a missa para você. É a beleza do serviço, minha gente. E só este serviço pode nos transformar. Uma vez eu me lembro que uma das últimas vezes que eu preguei dentro de um congresso de renovação carismática, eu disse para a equipe de serviço, não sei porquê, falei, vocês devem ter tido muita dificuldade com as pessoas com quem vocês tiveram que trabalhar aqui hoje. E todo mundo, você não sabe tanto. Falei, pois é, Deus trouxe você aqui para ter dificuldade com aquela pessoa, porque Ele queria trabalhar em você a sua humildade. E humildade não se aprende lendo livros, humildade se aprende sendo humilhado, precisando acolher o outro. É assim que Deus age em nós, não é verdade? É teórica a sua experiência de Deus? Não é. A renovação carismática será viva dentro da igreja à medida em que ela assumir o compromisso de que a maior autoridade que nós recebemos de Deus não é mandar no outro, mas é amar o outro, é acolher o outro. O Espírito age em nós assim, minha gente, quando nós nos despimos da autoridade e nós descobrimos que o bom da vida é a gente reconhecer que nós estamos no mesmo barco. Como dizia o poeta, somos todos iguais nesta noite. Deus nos olha assim. Você que está em casa agora, você que também tem a oportunidade de muitas vezes se sentir maior ou menor que os outros, descubra que o que Deus quer de você, o fundador da congregação onde eu fui ordenado dizia isso de maneira lindíssima: Deus não poderá fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Não adianta absolutamente nada a gente trabalhar para Deus se a gente não dá a Deus a oportunidade dele trabalhar em nós. É Deus que precisa trabalhar em mim, não eu que preciso trabalhar para Ele. Às vezes o trabalho que Ele me convida a viver é a oportunidade que Ele tem de agir em mim. Não é verdade, sua Fran? Dona Fran está aqui, ó, uma das chefes da TV Canção Nova. Você acha que Deus só quer o trabalho dela? Não. Deus quer a oportunidade do trabalho que a Fran exerce com muita competência. Deus quer aproveitar essa oportunidade para trabalhar nela também. Aí volta ao início do programa. Eu devolvo a Deus aquilo que Ele me deu. Deus quer trabalhar em nós, mudar o jeito como nós interpretamos a autoridade que a gente pode exercer no mundo. A verdadeira autoridade que pode transformar esse mundo é o amor ágape. É aquele que nos coloca na mesa e que nos faz olhar o outro. O outro é igual a mim, porque ele também tem fome. E se ele tem fome, ele tem o direito de se alimentar de Deus do mesmo jeito que eu me alimento. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.